As unidades de internação são feitas para garantir a ressocialização dos adolescentes que entram em conflito com a lei, ou será que elas reforçam o problema? Veja na reportagem. A situação que nós vivemos aqui, a senhora... Para entrar no banheiro aqui é uma lenda, é lenda. Nós passamos é o quarto, a situação. Isso aqui é o quarto. Nós passamos é frio. Onde que nós mijamos? Olha lá o nosso banheiro lá. A gente está preso, mas eles são cachorros. Os centros de internação para jovens em conflito com a lei não são prisões, de acordo com a legislação. Mas, infelizmente, o que se vê em muitos locais são pequenas cadeias. O sistema socioeducativo é um sistema de reeducação, né, social. Mas as pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, os socioeducadores, eles vêm do sistema prisional. Então, eles querem tratar a gente como preso, né? E a gente não é preso. Uma pessoa que cometeu um ato infracional não é um bicho para ser tratado assim. A alimentação daqui, nossa senhora, é horrível. A estrutura desse lugar não é adequada. A lei determina que as unidades de internação assegurem a continuidade dos estudos, como nas escolas regulares. Mas esse direito não é garantido a todos. E muitas vezes os que têm acesso não conseguem ver todo o conteúdo do ano letivo. Durante um determinado período, eles fazem uma determinada série. Se considerar que o menino está apto, passa para a série seguinte. O Ministério da Educação assume que ainda não há uma política de escolarização para as unidades. O que a gente precisa discutir é quais são as especificidades, quais são as diretrizes, o que a gente precisa trabalhar em termos de material, formação, currículo específico dentro de uma unidade de internação. Outra obrigação é garantir a saúde física e mental dos adolescentes. Os dependentes químicos deveriam ter direito a tratamento. Mas, na prática, isso ainda não acontece de fato. Hoje nós temos uma situação muito grave, a maioria dos adolescentes tem problemas relacionados a drogas, né? E ao chegar na unidade de internação é preciso que esse adolescente tenha o tratamento também necessário. Hoje no Brasil existem 435 centros de internação. O Conselho Nacional de Justiça visitou vários deles e verificou estruturas precárias. Segundo o órgão, 20 não possuem condições para promover o retorno adequado dos jovens à sociedade. A unidade ela não passa ao largo do que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. Parece que é uma unidade ainda do tempo do Código de Menores, porque tem um tom aí mais focado na segurança do que na própria ressocialização, ou seja, no processo pedagógico do adolescente. É o caso deste centro em São José de Ribamar, próximo a São Luís, no Maranhão. O Ministério Público chegou a garantir na Justiça uma ação para fechar a unidade, mas o governo do estado recorreu. Internos reclamam que o local não oferece as mínimas condições de dignidade aos adolescentes. Aqui é muito ruim. Não é bom não, não é bom não. O juiz manda a gente pra cá porque ele não veio aqui olhar como é a situação aqui. Se ele viesse olhar aqui a situação de cada juiz, de cada comarca, ele não mandava mais pra cá não. Não jantei nem ontem e não almocei hoje. Todo dia pão, pão. Nós saímos daqui com mais revoltado, mais injuriado. Aí nós vamos mudar como? A estrutura não está possibilitando um trabalho. Mas aqui é uma unidade grande, que às vezes, por conta de ter poucos monitores, isso dificulta o nosso trabalho. Na unidade de internação do Plano Piloto em Brasília, a antiga direção chegou a criar a Casa de Convivência. Lá, os adolescentes com bom comportamento tinham acesso à televisão, cursos e a quartos com estrutura melhor. Nós fazemos um plano de metas, que são metas do adolescente para serem atendidas a cada etapa da medida. E o que a gente busca é uma mudança da percepção do adolescente, da situação dele, uma mudança da percepção dele em relação à família. Ajuda bastante, né, que no módulo de convivência nós temos mais liberdade, não precisamos andar com os monitores. Ter mais tempo para pensar na vida também. Mas o projeto teve que ser desativado por causa da superlotação. O espaço de convivência teve que ser usado para abrigar os internos que estavam em outras áreas da unidade. Com isso, tanto os meninos que cometeram crimes leves, como aqueles que se envolveram em casos mais violentos, passaram a conviver nos mesmos locais. Nesta semana, um adolescente que estava na casa de convivência foi morto por outros internos. A vítima foi enforcada por 2 meninos de 16 anos por causa de brigas entre eles.
Em São Paulo, a Fundação Casa tem um programa para tentar tornar a internação mais humana. Todos têm acesso a várias atividades escolares e recreativas e recebem assistência de psicólogos e pedagogos. Fiquei 2 meses praticamente nesse reconhecimento, só reconhecendo os erros, dialogando mais com as técnicas, a equipe de referência. Aí eu passei para aprofundamento, que era me aprofundar mais naquilo que eu tinha que fazer um projeto de vida, tinha já que pensar no que eu iria fazer lá fora, na sociedade, quando eu sair daqui, montar um projetinho de vida para recomeçar.